hoje a gente vai ver então sobre o exame físico desse paciente, o que a gente precisa focar durante a avaliação física. Então vamos lá. O paciente chegou para a consulta, nós já vamos começar a avaliar esse paciente de longe, apenas observando o comportamento, a respiração, né, o padrão respiratório que ele está apresentando naquele momento. A gente vai avaliar ele como um todo, apenas observando ele de longe. E o que a gente vai, então, se atentar? A atitude, se esse paciente está alerta, se ele está apático, se ele está deprimido, com algum tipo de ataxia, né, com a deambulação prejudicada. O padrão respiratório, nós não precisamos, então, conter esse paciente num primeiro momento para determinar, por exemplo, a frequência respiratória. De longe, a gente pode fazer já essa avaliação apenas pela contagem dos movimentos respiratórios do tórax. Vamos observar também a condição corporal desse paciente. Isso vai nos ajudar a perceber se é um caso mais agudo ou mais crônico. Geralmente, pacientes cardiopatas crônicos, eles já têm uma perda de massa muscular, já cursam com uma certa caquexia. Então, isso muitas vezes é perceptível só da gente olhar para o paciente. E casos mais agudos, geralmente, não deu tempo ainda de alterar o score corporal. São pacientes que têm o score corporal bem melhor se comparados com pacientes já de caráter crônico. Por exemplo, aqui é uma foto de um paciente com cardiomiopatia dilatada, uma doença bem comum no boxer, nos cães de grande porte. E a gente consegue ver as costelas desse paciente bem marcada, né? Então, ele tem uma perda muscular bem evidente aqui na região sacral também e na cabeça, né? Então, são os principais pontos em que a gente consegue perceber essa perda de massa muscular. Esse paciente também dá para perceber que ele tem um abaulamento aqui do abdômen, né? Então, provavelmente é um paciente que também tem ascite, acúmulo de efusão abdominal, em virtude aí da progressão da doença cardíaca. Então, provavelmente é o paciente já em ICC, insuficiência cardíaca congestiva, né, que cursa aí com um quadro já bem crônico da doença e por isso essa perda muscular também concomitante. Bom, agora a gente vai manipular o nosso paciente, né? Então vamos colocá-lo em cima da mesa de procedimentos e avaliar primeiramente as mucosas. Então, a coloração das mucosas pode nos trazer grandes informações, por isso a gente tem que focar bem nessa avaliação. E o que a gente pode ver de alterado? Por exemplo, mucosas pálidas. Nesse caso, o paciente ele pode estar apresentando anemia, né, baixa contagem de glóbulos vermelhos, ou ele pode estar apresentando má perfusão tecidual, débito cardíaco reduzido. Pode ser num caso, por exemplo, de choque cardiogênico, em que o paciente está num estágio muito avançado da doença cardíaca, da insuficiência cardíaca. Então, aqui, só lembrar que na anemia, o paciente também pode se apresentar taquipneico. Isso porque a oxigenação sanguínea está baixa, né? A concentração de oxigênio circulante no sangue está baixa e, consequentemente, a resposta do organismo é aumentar a frequência respiratória numa tentativa de aumentar a entrega de oxigênio aos tecidos, porque o organismo entende que está chegando pouco oxigênio, então aumenta a frequência respiratória numa tentativa de aumentar a oxigenação tecidual. Outra alteração que a gente pode ver são as mucosas cianóticas, né? A mucosa mais roxeada. As mucosas cianóticas, elas se encontram assim nos quadros de hipoxemia por edema pulmonar. Então, num edema pulmonar cardiogênico grave, a gente pode avaliar a mucosa do paciente, ela pode estar cianótica. Ou nos casos de shunt reverso, ou num caso de hipoventilação. Por exemplo, um paciente com distúrbio neurológico ou num quadro de intoxicação, em que a mecânica ventilatória do paciente está prejudicada. Por isso, ele hipoventila, não consegue também fazer a oxigenação tecidual, e aí a manifestação clínica disso são as mucosas cianóticas, tá? Então, a cianose diz respeito à baixa oxigenação tecidual.
E também as mucosas podem estar congestas. Nesse caso, então, se refere a um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, em que a pressão hidrostática dentro dos vasos está muito aumentada, né, levando a esse quadro aí generalizado de congestão.